Boa noite a todos, a paz do Senhor, né? Espero que fique aqui registrado, né, para todos que possam ver, né? Vou aqui contar o testemunho, o relato, né, do que aconteceu. Vou contar só mais essa vez e não vou ficar reprisando, né, remoendo uma situação. Vou apenas relatar porque ficou salvo nas histórias, mas muita gente não conseguiu ver e eu sei que tem essa curiosidade, essa inconformidade de querer entender de fato o que aconteceu. E eu tô aqui para ajudar, que as pessoas compreendam e entendam, né? Como é que a gente pode tomar partido, querer que a sociedade se comova com a gente, com a nossa causa, se as pessoas não sabem de fato o que aconteceu. E também é um testemunho salvo do milagre, da graça de Deus, né, sobre as nossas vidas e a minha vida também. Quando foi ontem, aliás, no dia do ocorrido, não era para mim ter ido para a faculdade, né, como eu contei. Eu cheguei atrasada no ponto 4h30, o horário que o ônibus sai, né? Cheguei lá, tava fazendo a parte do asfalto, arrumando, o ônibus não tava lá. Tava sem internet para poder ver as mensagens, onde de fato o ônibus estava, ou comunicar com alguma colega. E aí comecei a vagar, né, na cidade, até que eu cheguei no posto do Babá e vi 2 colegas, né, que falou que o ônibus estava descendo. E nisso, o ônibus estava lotado, eu não consegui ir no ônibus porque o transporte tem sido ultimamente 2, pela quantidade de demanda de alunos, né? Eu tenho somente a agradecer à Prefeitura de Novo Repartimento por essa assistência, né, em cooperar com a população repartimentense em buscar um futuro melhor, né, tanto para nós como a sociedade. Futuramente somos profissionais daqui. Então, temos 2 ônibus, né? Um ônibus foi embora, né, seguiu sua viagem e eu estava aguardando a van. E nisso tinham ali, acho que vocês sabem onde é a Via Chique, a loja, e do lado tinha um mototáxi. E aí ele falou: "Olá, tua van." Eu não deve ser. Ele falou: "Vamos, monta na moto e vamos." Nisso a van foi embora, na frente e a gente em mototáxi atrás. Por mim eu não teria, tipo assim, fiz pouco caso, mas o meu sentimento no fundo do meu coração era de ir para aula. Eu queria ir para aula. Por menos coisas eu já deixei de ir para a faculdade, mas o sentimento é que eu queria ir para aula aquele dia. E a gente foi, mesmo com esses empecilhos no meio do caminho, a gente foi. E ele até que parou no Botafogo, no supermercado ali Botafogo, para pegar mais um passageiro, né, que iria. Eu entrei. Quando eu fui fazer o pagamento pro mototáxi, ele falou: vai, não precisa, não te preocupa, só vai para tua aula. Fui como mais um dia normal, sentei lá na última poltrona, quietinha no meu canto, e a viagem foi tranquila, sossegada, em paz. E ao retornar, né, uma colega falou assim: "Vamos pro ponto, né, pra gente se antecipar e pegar uma vaga na frente." Falei: "Não vai dar tempo, vamos ficar aqui." E foi a primeira que passou, porque normalmente o pessoal tem preferência para ir no ônibus, né? E aí, logo a van passou, a gente olhou meio lotado e fomos para a última fileira. Eu sentei do lado que aconteceu o acidente. Eu sentei, né, na parte do vidro aqui. Sentei, minha colega do meu lado, que faz faculdade comigo, enfrenta isso todos os dias juntamente comigo, colega de classe também, sentou do meu lado e a gente saiu. A gente parou na vila para pegar mais um colega que estuda no IFPA, e nisso demorou até mais do que o normal. E a gente sem entender, né? Muitas às vezes questionavam por que esperar tanto pela demora, mas o Senhor sabia de todas as coisas, né? O Senhor sabia e estava guardando a nossa vida, sem a gente ao menos saber o que ia acontecer na frente. E a gente saiu dali, a gente se atrasou em média em torno de uns 20 minutos, mais ou menos, do que o normal. E a gente foi embora, mais ou menos uns 15, 20 quilômetros. O pessoal fala que é ali onde vende peixe. Foi aonde aconteceu, né, o encontro de um carro e outro. Na hora, gente, normalmente eu costumo dormir na estrada. Só que eu não dormi. Na hora que passou a ponte, na verdade, na hora que passou a ponte,
eu coloquei meu sapato dentro da bolsa, que eu nunca fiz isso, não me pergunte por quê. Coloquei meu sapato, meu salto dentro da bolsa. Coloquei e deu um pingo na minha testa de água do ar-condicionado. E eu troquei de assento, né? Saí do lado da janela, minha colega, e eu fui pro corredor. Lá nem tem assento, lá não tem conforto de nada. Só é um batentezinho alto e eu sentei lá. E minha colega ainda falou comigo, nossa, você vai chegar toda quebrada lá, tipo assim, de dor nas costas, né? Falei, daqui eu tô, botei o pezinho uma na poltrona na outra, assim, e falei, aqui eu tô presa, aqui eu não saio, aqui eu não me mexo pra nada, e aqui eu tô bem, né? Eu quero ir embora, eu quero ir pra casa, né? E fomos. E aí, como eu falei, mais ou menos 20 quilômetros, né, foi o que aconteceu. E a gente tava conversando sobre o mundo espiritual, sobre o cuidado de Deus. E eu tava acordada, que é milagre, gente. Eu tava acordada, normalmente vocês sabem que eu durmo, né? Aproveito esse momento para descansar. Só que a van a gente não consegue, é muito apertado, muito desconfortável. E eu tava acordada quando tudo aconteceu. Na última poltrona lá atrás, e eu vi, né, um clarão, né? O impacto em si não foi forte, não senti esse impacto. Mas foi mais uma questão de jogar o carro pro lado, pro barranco. Né, o motorista teve esse reflexo, né? Eu creio plenamente que foi a mão de Deus naquele momento. Porque se Deus não tivesse pegado ali naquele momento, a situação poderia ser infinitamente pior. Teria sido fatal para muitos, né? Como eu falei, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Se a gente não tivesse talvez se atrasado esses 20 minutos e o motorista, por mais que tivesse a boa intenção de jogar para o lado, muitos sabem que de Tucuruí a Repartimento tem aqueles abismos, poderia ter sido fatal, né? E nisso, né, o Senhor sabe de tudo, né? E até isso Ele cuidou das nossas vidas. Ele jogou pro acostamento, todo mundo saiu atordoado, desesperado. Eu ainda confesso que eu tava sem entender o que estava acontecendo. Assim, achei que era só mais um susto, como a gente já passou, né? No caso, no primeiro período, no começo desse ano, já relatei algumas coisas aqui pra vocês. Eu pensei que era só mais um susto. E aí eu vi todo mundo correndo, desesperado, e aquela poeira subindo. E aí a gente desceu, eu pedindo calma pra todo mundo. E deixei todo mundo ir na frente. Peguei minha mochilinha, né? Botei nas costas e desci. Quando eu desço, a cena se transforma. Aí eu começo a ter dimensão do que de fato está acontecendo, né? Dimensão de tudo que está acontecendo. As pessoas gritando, as pessoas desesperadas, falando que o que tinha acontecido, que alguém tinha se machucado, né? E eu olho a lateral do carro e vejo arrancada de fora a fora. Fora a fora. Pessoas deitadas na poeira, ali no chão, né? Em choque, com sangue, machucadas. E eu olho pra mim bem, né? Graças a Deus eu tava bem fisicamente e mentalmente, né? De estar estável. Isso não foi algo que me deixou tão abalada no sentido de não ter forças pra ajudar quem de fato tava precisando naquele momento. E aí eu fui olhar o carro que bateu na gente, a lateral, né, com sangue, e aquela parte da garra do trator também. E eu pude ver. O motorista estava meio atordoado, sem saber, o motorista que bateu na gente, né? Era uma curva e ele estava andando em alta velocidade. Ele, quando aconteceu, o nosso motorista teve esse reflexo, porque senão ia bater de frente. Se não, poderia ter mais profundo ali na lateral, mais gente teria sido atingida, vamos dizer, fatalidade, né? Ainda pior. O motorista, ele teve reflexo em tudo isso, guiado por Deus, eu tenho certeza disso. Ele desceu, pegou a chave do motorista que bateu na gente para ele não fugir do local, como muitos dizem que ele fugiu. Ele não teve como fugir porque o nosso motorista pegou a chave e estava com ele, né? E ele, o cara que bateu na gente, ele tava, né, parece que em outra dimensão, né? Ele tava, a gente passava por ele não falava nada. Acho que vocês já assistiram o filme de zumbi, gente. É basicamente isso. Meio assim,
em outra dimensão. E todo mundo abalado com aquela situação, ninguém foi lá até ele, ninguém fez nada com ele, né? E logo passou um ônibus do Ouro e Prata. A gente pediu para que levasse, né, uma das meninas que estava, né, em sua situação mais delicada, só que preferiu não levar porque tem um jeito certo de transportar, de tomar o cuidado, né, os primeiros socorros. E ele ficou de dar notícias, de pedir socorro pra gente, né? Nisso ele foi, né, e a gente fez ali, sei lá, ajudou no que a gente podia. Era remédio que um tinha, ia passando pro outro, era água que um tinha, ia ajudando o outro. As pessoas que estavam relativamente bem, sem machucados físicos, ajudando um ao outro, né? Força, conversando, e a gente ficou lá, né? O Ouro e Prata ficou o pessoal lá de ligar, e a gente ficou aproximadamente 1 hora no meio do nada, sem passar um carro, sem passar mais ninguém, sem sinal, sem torre, sem nada. 1 hora parada no meio do nada. E o mais angustiante de tudo é você não saber quanto tempo mais você vai ter que ficar esperando socorro, né? E algumas pessoas atingidas, a gente sabia que estava grave, e outras a gente não tinha dimensão do que poderia estar por trás, né? Que gravidade tinha acontecido. E a gente angustiado pelas meninas. Algum grupinho, né, se reuniu no meio da escuridão, no meio da poeira, para poder tentar arrumar sinal, mas não conseguia. Mas tentamos ao máximo, com aquilo que a gente tinha, com aquilo que a gente podia, né? Foram minutos, horas, que pra gente parecia uma eternidade. Um verdadeiro filme de terror, né? Aquela angústia de que horas, que momento que isso vai ter um fim. Que momento. Até que passou chegou a ambulância, né? O pessoal chegou 2 e foi socorrendo as meninas mais graves, pegaram outras e levaram para Tucuruí. Nesse momento que tá lá socorrendo, chega um boiadeiro. Vocês sabem que eu sou a corajosa de ir embora, né? Em prol de uma boa causa, avisar todo mundo. E aí eu vou e falo com ele: tem como o senhor me levar as meninas? E ele fala: não. O colega dele do lado fala que leva, né? E eu falo: não, se eu chamar um outro rapaz, né, uma turmazinha, né, o senhor leva? Ele falou: não, só levo se for mulher. Gente, como é que o ser humano, numa situação dessa, o ser humano consegue ter uma atitude dessa? É incompreensível. É revoltante. É revoltante num momento tão delicado, o ser humano ainda consegue ter atitudes desse jeito. É repugnante uma situação dessa, né? Só carrego se for mulher. Que boa será a intenção que esse indivíduo tinha? Enfim, vamos voltar para o contexto. Retiraram as meninas, a polícia chegou, né? Perguntou o que estava acontecendo e levaram, né? Foram. E aí, logo depois de um tempinho, chegou um outro ônibus do Ouro e Prata, né? Que estava indo em direção a repartimento. E a gente pediu e ele levou todo mundo. Gente, eu vou falar por mim. Eu sei dos meus sentimentos. Por mais que eu tenha sido forte, não me deixei de certa maneira abalar naquele momento, mas entrar num ônibus, né, me causou muito desconforto, com medo de que alguma coisa pudesse acontecer. Ninguém queria sentar nas poltronas que ainda tinha vazia, com medo. A gente passava um carro por nós, eu particularmente, passava um carro pela gente, o farol batia e aquela sensação de medo e de angústia. Eu só queria ir pra casa. E falar: finalmente cheguei em casa, tô bem. Isso passou, no sentido de, sabe, não dependo mais de ônibus hoje, eu quero sair dessa situação. Se fosse perto, eu tenho certeza que eu iria de pé. Eu não queria entrar naquele ônibus, né? Mas eu precisava para chegar em casa. E todo o tempo minha angústia no meu peito, né, era minha mãe. Eu quero chegar para falar para minha mãe que eu tô bem, porque as notícias sempre chegam distorcida e sempre chega pior e a pessoa não sabe a dimensão do que tá acontecendo. E nisso eu cheguei desesperadamente, tentei comunicação com a minha mãe e não obtive resposta, né, retorno. E cheguei em casa, não vi o carro, eu já imaginei. Desci novamente
Passei pela sede, perguntei, o pessoal falou que ela tinha passado pelo posto babá e cheguei no posto babá, falou que tinha ido para Tucuruí. Meu noivo me ligando desesperado, dizendo que ia comigo. Eu falei, não, pode deixar que eu vou sozinha. Eu não tava pensando em ninguém. Eu só queria minha mãe. Só queria falar com ela e dizer que eu estava bem. Diante de tudo, eu estava bem. E abraçar ela e trazer a calma dela ver a filha dela. E saber da minha boca o que aconteceu e que eu estava na frente dela bem, né? E nisso houve um atraso na hora do abastecimento para mim e para Tucuruí. Foi o momento que o meu sogro e o meu noivo chegaram e mandaram entrar no carro deles e a gente foi. Eu confesso que eu ia sozinha, sem pensar em ninguém, eu simplesmente ia pela minha mãe. E a gente entrou nesse carro e a gente foi todo tempo angustiada, tipo, de encontrar ela. E mãe sempre pensa o pior, né? Sem ver o filho, o que aconteceu? Graças a Deus, antes da gente sair, minha avó ligou. E aí eu consegui falar pra minha avó: vó, eu tô indo pra Tucuruí, mas eu tô bem. Tô indo atrás da minha mãe. E aí a gente foi na estrada. Eu sei que minha mãe depois conseguiu chegar em Tucuruí, chegou lá no regional procurando eu, desesperada. Mas ligou pra minha avó falou que eu já tinha ido atrás dela, então ela retornou. E a gente se encontrou, ela saindo de Tucuruí e eu saindo de repartimento, a gente se encontrou basicamente no local do acontecido. A van tava lá, todo mundo desceu, meu sogro, meu noivo, minha mãe que foi com a minha tia e meu primo, né? Todo mundo viu a situação, né, que a gente passou, o que a gente passou e eu falando pra eles. E minha mãe também é teimosa, gente, não é só eu não, que é sozinha, tipo 2 horas da manhã sozinha atrás dela. Ela ia sozinha também atrás de mim, só acho que minha tia pulou dentro do carro pra ir, né? As teimosas, uma atrás da outra, né? Enfim, chegamos em casa. O Senhor sabe de tudo. Por mais que a gente não entenda os propósitos, por mais que a gente seja difícil em meio da dor, o Senhor tem propósito em tudo. Aquele sentimento de poderia ter ficado nunca surgiu no meu coração. Pelo contrário, quanto mais eu falo isso, mais eu sinto que ali era um lugar que o Senhor queria que eu tivesse para ajudar com aquilo que eu podia, com aquilo que eu tinha, bem para ajudar as pessoas, né? E assim Deus deu força para outros também estarem ajudando. Mas o Senhor nos guardou. Grande foi o livramento, né? Poderia ser infinitamente pior. Como eu contei algumas possibilidades, gente, não tem outra explicação se não foi a mão do Senhor. Não tem outra explicação senão a mão do Senhor. E mais uma vez, Ele cuidou de cada um de nós. Algumas meninas ainda estão no hospital, em estado delicado. Assim, peço que continue orando por elas, né? Outras pessoas que, como eu, que não foi atingida fisicamente, mas psicologicamente tão abalada. Então peço também oração por essas pessoas, pelas famílias, né, que estão passando por um momento difícil, né? E gente, é só agradecer a Deus, porque o Senhor mais uma vez cuidou de nós. Não é fácil, né? Como algumas vezes eu até relato aqui nos stories, gente, eu já admirava as pessoas que saíam de repartimento para Tucuruí para estudar, porque grande é a batalha. Mas depois que eu comecei a ver na pele os riscos, né, que cada um enfrenta, gente, não é fácil, né? E algumas perguntas surgiram no sentido de: você vai continuar a faculdade? Pela minha avó, pelo meu noivo, não era para mim continuar a faculdade. Mas o Senhor tem um propósito em tudo. E eu vou perseverar no meu propósito, naquilo que Ele me chamou, né? E é isso, gente. Vou deixar uma passagem aqui, um versículo, né? Salmo 91, vou ler aqui com vocês, né? Que o Senhor mais uma vez nos livrou, né? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o seu escudo e a sua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor nos livrou, o Senhor, cuidou de nós, Eu sei que ainda, estamos, passando por um momento muito difícil, as meninas, continue orando e assim o Senhor vai continuar livrando, o Senhor vai continuar cuidando, Somos eternamente carentes das orações de vocês, gente. E é isso, em tudo o Senhor tem nos cuidado, em tudo somos gratos ao Senhor. É isso, gente, fique com Deus, fique em paz, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, A nossa batalha por justiça não parou, como vocês viram nos stories. E é isso, vamos perseverar para que a justiça possa ser feita, para as meninas, para todo mundo que tem passado por esse momento difícil. Não vamos desistir, para que a justiça, o máximo tentando de justiça, possa acontecer. Fiquem em paz.